O momento tão esperado pelos pais é justamente quando as crianças saem para seu culto, para sua aula, Bom dia para todos. Bom dia. Damos boa parte da congregação hoje no nosso delicioso café. E seria muito isso da nossa parte não agradecer de coração os irmãos por tudo que tem feito por nós, nossos anfitriões, os contatos que já fizemos há quase um ano para estarmos aqui e toda a recepção. A minha função no corpo de Cristo, eu creio, é através do dom de ensino, de abrir a palavra de Deus e fazer o possível para tornar a palavra clara e aplicável na nossa vida. Como é gostoso quando nós encontramos um grupo que fica sedento pela palavra de Deus, estudioso e acompanha, crentes bereanos que verificam se as coisas realmente são assim. E é muito óbvio para mim, para minha esposa, que os irmãos são assim, e isso traz muita alegria para o nosso coração. Então, com muita gratidão, realmente nós queremos agradecer a todos os que participaram, os casais, desde sexta-feira, aquela maratona que nós fizemos aqui ontem à noite, e hoje nós vamos fazer nosso encerramento. Nós temos que voltar hoje à tarde para a nossa casa e amanhã nós já temos outro ministério programado. Para quem não esteve aqui, eu estou sentindo que está cortando o microfone. Eu não sei se essa aqui é melhor, nós vamos ter essa luta até vocês comprarem um novo sistema. Acho que é uma boa propaganda. Alguém está lá ligando, desligando para fazer os irmãos contribuírem mais. Precisa disso. A minha esposa, a Carol, que os que não conheceram, que está aqui comigo nesses dias. E mais adiante, vamos compartilhar um pouco mais sobre a nossa família, sobre as coisas que Deus tem feito ao longo das gerações. Que é exatamente isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Uma mensagem mais voltada para todos nós dentro desse tema: esperança para a família em pleno século XXI. Mas nós não estamos pensando aqui somente no século XXI. Há 2000 anos que estamos esperando aquela bendita esperança do retorno de Jesus. Nós proclamamos a nossa crença, a nossa esperança de que Jesus há de voltar, que pode ser mesmo durante essa mensagem. Como gostoso é ter nossos pensamentos voltados para aquele dia de esperança, quando seremos chamados para o encontro com o Senhor. Mas é possível, desculpa que ainda demore um pouco. E assim como nossos antepassados esperavam, mas foram fiéis no transmitir do legado da fé para nós. Tem pessoas aqui que talvez representem 3, 4, 5 ou mais gerações de crentes fiéis no Senhor. Um legado, uma herança espiritual. O bastão chegou em nossas mãos, e a nossa esperança é repassar esse legado para a próxima geração, para aquelas crianças que saíram daqui, para os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, os nossos sobrinhos e sobrinhas. O avô da minha esposa falava que o cristianismo é somente uma geração removida, distante de extinção. Nós somos aquela geração. Se nós não repassarmos a nossa fé para a próxima geração, morrem conosco. Então, uma grande preocupação da família de Deus, que somos nós, é com a próxima geração. É justamente essa ideia de repassar o legado que a graça de Deus nos concedeu, e entregar nas mãos dos nossos filhos e netos e as crianças que vêm da rua, que não têm pais fiéis a Deus, não têm avós piedosos, precisam da família de Deus para iniciar um novo legado. O que será de algumas dessas crianças que, convidadas pelos seus amigos no trabalho da igreja, uma programação para crianças, entraram aqui por acaso, conheceram a Jesus? Você já imaginou o efeito dominó que a igreja, a família de Deus, pode ter com uma família que até agora jaz nas trevas? Então, o que nós queremos conversar hoje é justamente nas Escrituras, como é que nós podemos repassar esse legado, a graça de Deus, a mensagem da cruz, a mensagem da ressurreição, da vida de Jesus,
para que muitos outros, especialmente, o nosso legado familiar, os nossos filhos, netos, bisnetos. Eu queria que a minha esposa chegasse aqui para contar 2 histórias rapidamente, porque eu me sinto muito devedor por vários motivos, em termos do legado que eu recebi da minha família e que a minha esposa recebeu da família dela, fazendo com que nós estivéssemos aqui hoje. Você tem sua história da graça de Deus, mas esse privilégio implica em grandes responsabilidades. E nós gostaríamos de contar um pouco dessa história para nos situar no contexto bíblico, em que nós encontramos 3 maneiras em que nós podemos repassar o nosso legado. Pode contar sobre a primeira geração Cox e também do seu avô Wurtzel, e como começou o que hoje alcança 5 gerações. Essa é a família do meu pai, meus avós na frente, meu pai é o que está no canto direito ali. Meus avós foram missionários no país da Guatemala. Eles foram lá, meu pai nasceu lá na Guatemala, e eles ministravam bem no interior do país, alcançando uma tribo de índios, onde eles traduziram a Bíblia na linguagem indígena. Ficava bem nas montanhas, quase perto da fronteira com o México, e eles viviam ali. Meu pai nasceu numa casa, ele teve que sair para estudar na capital da cidade, para depois voltar. Então, o meu pai e seus irmãos passavam 4 meses em casa e 8 meses fora, isso desde os 5 anos de idade. E quando chegaram na idade de 12, 13 anos, tiveram que ir para os Estados Unidos fazer o seu ensino médio, né? Ficaram 4 anos sem ver os pais. Mas esses meus avós, sabendo que o tempo que eles tinham com os seus filhos era muito limitado, muito pequeno, eles faziam tudo em família quando estavam juntos. Então, como era tudo a cavalo, eram 6 cavalos que eles iam para as tribos, eles iam viajar levando o evangelho. Então, eles tiram muito na vida dos seus filhos com o pouco tempo que eles tiveram. Esse é meu outro avô, pai da minha mãe é criança ali, ela é a mais velha de 5, e o meu avô não nasceu numa família evangélica, e ele era muito extrovertido, ele tocava trombone numa banda que tocava a cavalo, e um amigo dele se converteu e tentou evangelizar o meu avô. E meu avô achou ridículo tudo aquilo, e o amigo dava folheto para ele rasgava. Ele dava o livrinho do Evangelho de São João e ele rasgava. Daí ele diz que um dia aquele Evangelho de João o rasgou e ele aceitou a Cristo aos 19 anos de idade. E ele morava na cidade de Nova York e de repente ele achava que era o único crente na cidade toda e a tarefa era dele, de ganhar a cidade inteira. E Deus deu para ele um dom de evangelismo, que ele era muito evangelista. Ele saía nas praças, nas ruas, e pregava o evangelho para todo mundo que passava ali. Então, essa é a história dos meus avós. O Jack Wurtzel, que é o mais conhecido dos 2 avós, é o fundador do Ministério Palavra da Vida do Mundo. Muitos não sabem que Jack e Marge eram da casa de oração. Era a igreja deles e os pais da minha esposa também. E tudo começou naquele contexto. Os anos 30, 40, rádio, campanhas, cruzeiros, estádios nos Estados Unidos lotados, mas ele era o primeiro. Ele vinha de uma igreja liberal da cidade de Nova York que nunca ouviu o evangelho, por isso ele pensou que ele era o único, andava de metrô para seu serviço, lendo a palavra de Deus, evangelizando as pessoas, e começou um legado que hoje alcança pelo ministério da Palavra da Vida 65 países no mundo, 8 regiões do próprio Brasil. Agora os pais da minha esposa, depois eu falo um pouco do meu avô, da minha família, mas já casados há 55 anos, se eu não me engano, é por aí,
56 anos de idade, se casaram depois de um tempo de estudos bíblicos e foram chamados para começar o seminário, então, Instituto Bíblico Palavra da Vida, em Atibaia, um ministério que hoje alcança todo o país, em 30 países ao redor do mundo. Meus sogros tiveram 4 filhos, que todos eles se casaram, 3 hoje no Brasil voltaram para esse contexto. A 4ª geração representa, inclui a nossa família, que hoje tem 19, quase 20 pessoas, a minha sogra que tem 20 netos, todos servindo a Deus, fiéis ao Senhor, muitos no ministério. E a 5ª geração representada pelos nossos netinhos, que já são em 6 e 7 para chegar. Por que contar tudo isso? Porque tudo isso começou com uma pessoa, de 2 lados, que a graça alcançou e iniciou um legado, mas que outros tiveram a responsabilidade de continuar. E o desafio que eu quero deixar para todos nós é, primeiro nós temos que descobrir em que lado nós estamos, o lado de receber o bastão pela primeira vez e iniciar algo que só Deus sabe o que pode saber acontecer daqui a 4, 5 gerações, se Jesus não voltar antes. E outros que já receberam das mãos dos seus pais, dos seus avós piedosos, mas tem uma grande responsabilidade. Não pode deixar a peteca cair. Não pode deixar o bastão da fé, do legado que recebeu, cair no chão. E ter descendentes seus ou dos seus pais e avós no inferno. Que tragédia! Quando o legado chega em nossas mãos e não repassamos adiante. Alguém definiu o legado como sendo um impacto espiritual e eterno que uma geração deixa para as gerações posteriores. O legado é o que vai ficar mesmo, não é herança. Nós entendemos, à luz de 2 Pedro, que tudo isso que nós vemos aqui, inclusive a igreja, derreterá algum dia. Não vai restar nada. Mas o que vai continuar são as almas das pessoas que nós, como progenitores, deixamos como fruto do nosso amor. As almas das pessoas que nós somos pais e mães espirituais que ganhamos para Cristo e por sua vez vão alcançar os seus filhos e seus netos e bisnetos até que Jesus volte. Que oportunidade que nós temos! Que legado nós estamos deixando? Vamos pensar alguns textos bíblicos antes de trabalhar em 3 áreas específicas e maneiras pelas quais nós podemos deixar um legado. Leia junto comigo o texto de Provérbios 14, 26, eu gosto muito, juntos. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para seus filhos. Referência? Provérbios 14, 26. Muitas vezes, quando eu assino livros, que nós temos feito, só como lembrança, eu coloco essa referência. Um desafio. O temor do Senhor é um conceito bipolar, não esquizofrênico, mas a ideia de que tem 2 polos. Um polo é atração, carinho, e o outro lado é temor e reverência. A vida cristã significa manter em santa atenção esses 2 lados de reverência, majestade, inspiração, junto com carinho, um Pai soberano. O homem, a mulher que temem ao Senhor, que conhecem a Deus, acabam criando um esconderijo, um amparo, um refúgio para os seus próprios filhos, um lugar de segurança, uma fortaleza. O texto bíblico de Salmo 112, o texto que corresponde a Provérbios 31 sobre a mulher virtuosa, lembra aquele texto? Muitos não sabem, mas Salmo 112, abra sua Bíblia nesse salmo, mas eu quero mostrar alguns
versículos sobre o legado nesse texto. Salmo 112, como o Provérbios 31, foi escrito em forma de poema acróstico. Mencionamos isso no primeiro dia da conferência sobre o livro de Lamentações. O poema acróstico é em que cada linha começa com uma letra do alfabeto hebraico. Salmo 112 foi escrito desse formato, desse gênero literário. Começa o salmo falando sobre o homem que teme a Deus. Provérbios 31, o poema da mulher virtuosa, também é um poema acróstico descrevendo a mulher que teme a Deus. Então os dois textos são paralelos. Um desafio para os pregadores dessa igreja, como eu fiz na nossa, algum ano, alguém pregar no dia das mães, Provérbios 31, 10 a 31, a mulher virtuosa, aquele poema, descrevendo a pessoa sábia, e no dia dos pais, alguém pregar Salmo 112, sobre o homem virtuoso. Mas olha os benefícios, o legado do homem que teme a Deus. Aleluia, versículo 1. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência, esse é o legado, será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Olha o temor do Senhor e o refúgio que prepara. Olha o versículos 5 e 6. Ditoso, bendito o homem, feliz, que se compadece e presta, defenderá sua causa em juízo, não será jamais abalado. Não diz que coisas ruins não acontecem, não, acontecem sim, mas notícias ruins não abalam, que tem uma âncora para a sua alma, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Eu acho difícil qualquer um de nós aqui, talvez um ou outro, lembrar o nome do seu bisavô, o nome da sua bisavó. E se consegue lembrar, então, qual é o nome da tataravó? Ou tataravô? Você entendeu? O pai do seu bisavô. É só 3, 4, 5 gerações. Gente, as coisas que nós achamos tão importantes e que nós investimos na nossa vida, corremos atrás, às vezes como se fossem folhas de sabonete. Daqui a algumas gerações, talvez as pessoas nem sequer lembrem o nosso nome, muito menos as muitas realizações da nossa vida. Essa é a realidade. Mas nas Escrituras, o legado que perdura, o legado que permanece são as vidas que nós impactamos para a glória de Deus através do nosso legado. O texto que o Antônio leu ontem à noite, Salmo 128, termina dizendo assim: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Mas olha a última cláusula: que vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Tem vários avós. Quem são os avós que estão presentes aqui? Levante a mão. Todos os avós. Até eu me tornar avô, eu nunca preguei nada para avós. Eu só vejo avós em todas as Escrituras. Eu nunca tinha ouvido uma mensagem voltada para os avós. Hoje vocês vão ouvir. Para todos nós, mas especialmente em alguns aspectos, para aqueles que Deus abençoou de tal forma, que já pegaram em seus braços o fruto do seu amor na outra geração. Certa vez alguém comentou que a prova da nossa paternidade não são nossos filhos. A prova, se deu certo, são justamente os nossos netos. Se o bastão entregue aos filhos foi repassado para os netos, nós sabemos que fizemos a tarefa. Então, o desafio para a nossa manhã: qual será seu legado? O bastão da fé foi entregue em suas mãos como primeira geração. Louve a Deus. O que será da sua família?
Você repassando esse legado de geração em geração. Se Jesus não voltar daqui a algumas gerações, quantas pessoas pode alcançar? E você que está recebendo o legado, tem sido fiel no repassar dele? Às vezes nós temos um ditado que diz: a primeira geração conheceu a Deus, a segunda geração sabia alguma coisa sobre Deus, e a terceira geração nem conheceu a Deus. Eu quero mostrar 3 dicas para um legado que traz glória para Deus. Quem esteve com o coração 9 anos atrás vai lembrar essa primeira dica, que é o legado da intercessão. Muito me alegrou ouvir quando o pastor Antônio falou sobre um aspecto disso que compartilhamos naquela época, que ele vem orando desde então, 9 anos atrás. Mas eu vou repetir para os irmãos mesmo já tendo ouvido. Para isso, quero que vocês abram suas Bíblias ou voltem no Salmo 112 para Jó, o livro de Jó. Jó é meu herói na Bíblia. Um quarteirão à esquerda, em termos dos livros da sua Bíblia, o livro de Jó, capítulo 1, o legado da intercessão. Como é que nós vamos deixar um legado fiel na terra? O ponto de partida é justamente através da oração. Vocês têm as Déboras, vocês têm os homens de coragem, e nós encontramos o exemplar nas Escrituras de intercessão familiar no início do livro de Jó. O legado da intercessão. Vamos olhar para o texto. Jó 1:1. Começa assim o livro de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Olha como ele é descrito: homem íntegro, homem reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Que descrição de caráter, que epitáfio para ter no nosso sepulcro: aqui jaz fulano de tal. Homem reto, íntegro, temente a Deus, que nem Salmo 112 e Provérbios 31. E quando a tentação, quando o mal se aproximava, se desviava e ia em outra direção. Que descrição de caráter. Tem 2 coisas que eu gostaria demais que as pessoas falassem no meu culto fúnebre. Eu penso muito sobre isso. Já estou deixando uma lista dos hinos, tudo que eu quero tratar lá no meu culto. Eu acho que eu vou fazer até um script do que as pessoas podem falar lá. Eu só gostaria de estar presente, mas 2 coisas que eu gostaria que eles falassem. A primeira é essa descrição. Aqui já está Davi, homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Outra coisa que eu gostaria que as pessoas falassem olhando para mim no caixão seria: está vivo! Mas se não for possível, eu fico com a primeira. Por que o livro de Jó começa desse jeito? Porque está preparando o palco para um cenário universal. Nesse primeiro capítulo, Satanás se apresentará diante do trono de Deus junto com os outros anjos. Ele vai se infiltrar e haverá um diálogo entre Deus e Satanás vai acusar não Jó, vai apontar dedo no nariz de Deus e acusar Deus de ser um teólogo da prosperidade. Ele vai dizer: as pessoas só louvam o Senhor porque o Senhor dá presentes, mas tira os presentes, o Senhor não é digno de louvor não. E Deus diz: vamos ver, vamos testar Jó, meu servo. A prova no livro de Jó não é a pessoa de Jó, mas o caráter de Deus. Deus está sendo posto à prova. Sua vida e a minha fica no palco do universo, com potestades e principados, assistindo a história que estamos escrevendo da nossa vida. Se nós vamos refletir a glória do nosso Deus, se nós vamos resmungar e reclamar, e insistir e demandar,
como se Deus fosse um motoboy para entregar presentes e pacotes e correspondências. Então o livro começa assim. Depois disso descreve, versículo 2, tudo isso é como se fosse a declaração de renda, do imposto de renda de Uz. A primeira linha mais importante naquela declaração: os dependentes nasceram 7 filhos e 3 filhas. É o que Jó tinha de mais precioso. Esse é o legado dele. Versículo 3, então, tem outra linha lá que fala sobre bens, espólios, tudo isso. Possuir 7.000 ovelhas, ele relaciona lá na linha da declaração de renda, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente, abençoado por Deus. Mas nota o versículo 4. Para descrever o caráter de Jó, fala da família dele. Como ele era reto, íntegro, temente a Deus, desviando-se do mal, a cortina da família se abre. Como nós falamos, em casa que nós somos, quem nós somos, que tipo de homem, que legado esse homem tem, como se manifesta a sua justiça que Satanás vai testar. Seus filhos, versículo 4, iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 10 irmãs a comerem e beberem com eles. Uma pausa antes do versículo 5. Se você não soubesse nada de Jó, da sua família, e só lesse esse versículo, o que você iria concluir? O que dá para perceber sobre a família de Jó à luz do versículo 4? Eu acho que tem algumas descobertas. Seus filhos iam às casas uns dos outros. O que nós podemos entender se os filhos têm casas? O que vocês acham? O que podemos descobrir? São casados, porque normalmente a gente tem casa quando casa, essa ideia de casar. Casamento é o ato de fazer uma casa juntos, filhos criados, pelo menos os 7 homens. O que mais você pode concluir? Comunhão. Amigos. Tem comunhão. Filhos adultos que se gostam. Às vezes isso é muito raro. Ouvimos uma vez uma palestra de uma psicóloga numa grande escola em São Paulo, particular, reuniu 1000 pais e foi perguntado para essa senhora expert em educação de filhos o que os pais poderiam esperar. Se todos aqueles princípios que ela pescou, só Deus sabe onde, fossem praticados, e ela deu testemunho. Bom, se você fizer tudo isso, o que você pode esperar é o que eu tenho em minha casa. Que é o seguinte: meus filhos não estão na cadeia, e uma vez por ano nós passamos 3 dias juntos, nós convivemos, nos aturamos mutuamente, não sai sangue, todo mundo vai para casa, graças a Deus. É isso. Essa família é diferente. Filhos adultos que se gostam, e parece que eles celebram talvez aniversários juntos, porque fazem banquetes cada um por sua vez. Parece que são aniversários, mas pense por um instante: se tem 7 filhos, pelo menos dos homens, já casados, desde o primogênito até a caçula, podemos imaginar o que mais tem no pedaço. Provavelmente tem alguns netos, pelo menos. O que é muito interessante é que o papel do pai, patriarca, sacerdote do seu lar não terminou no dia em que seus filhos se casaram. Eu acho que eu tinha um pouco essa ideia equivocada na minha mente. Nós temos 5 dos 6 filhos casados, que depois do dia do casamento, terminou a minha tarefa. Que nada! Terminou a minha preocupação. Que nada! O mundo todo está na mão do meu filho tenente
atualmente na Força Aérea dos Estados Unidos. Ele é responsável, em parte, pela proteção de uma base nuclear na Itália. A sua vida depende do meu filho. Estou brincando. Você acha que eu não fico preocupado? Daniel tem 80 soldados que guardam uma base nuclear na Europa. 6 netos. O que será dos meus netos? Esse mundo malvado, difícil. Será que os filhos vão continuar amando a Deus? A preocupação do pai, patriarca, pastor, sacerdote e da mãe, versículo 5, intercessão, porque sabe que está em jogo, é o legado. Ter corrido em torno de dias de seus banquetes. Eu estou imaginando mais ou menos essa época do ano, dos ciclos de aniversários. O último filho tem seu aniversário, fecharam-se as festas. Olha como o patriarca entra em jogo. Chamava Jó a seus filhos. É interessante que os filhos adultos respeitam o papai. Eles vêm. E ele os santificava. O que é isso? Você sabe que santificação significa separação. De alguma forma, através da intercessão, não misticamente, mas biblicamente, ele separa os filhos, coloca: ó Senhor, toma conta, cuida, Senhor, para que esse legado continue. Levantava ele de madrugada. Não tem nada mais espiritual de acordar cedo, porque algumas pessoas acordam tarde, mas oram muito tarde também. Não é isso. A ideia é que ele não vê a hora de interceder pelos seus filhos e netos e oferecer holocaustos. O holocausto foi um boi queimado por completo. Eles haviam tido seus churrascos, agora Jó faz o seu churrasco, mas é tudo para Deus. A consumação por completo, representando a vida de cada filho. Nada desse negócio de esqueceram de mim, conforme os filmes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jó não vai esquecer de nenhum deles, porque oferecer holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: olha essa frase, talvez eu não estive lá, eu não vi, eu não vejo, mas é possível que tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus. Aonde? No seu coração. Seu coração. Papai Jó não era um pai daquele tipo que nós temos muito em dia, que acredita nas filosofias, zoologias do mundo, que tem seu filho como se fosse um ratinho, cobaia, dentro de um laboratório de experiências, e vai tentar controlar o comportamento do filho enquanto está por perto, mas não tem nada a ver com o coração. A preocupação dos pais, dos avós, dos titios, é o centro de controle da pessoa, do coração. Eu acho, agora uma suposição, que se Jó soubesse de alguma área da vida do seu filho, como irmão em Cristo antes de Cristo, ele teria chegado junto: filho, Jó, a maneira como você falou com seu irmão não está certo. Eu sei que você é um adulto, mas eu sou seu irmão também em Cristo. Mas não é nada disso. A preocupação de Jó não é com coisas que os filhos fizeram, parece que não tinha nada, mas com blasfêmia contra Deus em coração. Como isso? Eu acho, como pai ricaço, ele sabia do perigo da mão beijada, porque ele tinha entregue muita coisa para os seus filhos, que têm suas casas, tem grana para fazer churrascos, e nós sabemos o perigo da riqueza infiltrando-se no coração, fazendo com que o filho pensasse: eu sou o cara, olha o que eu tenho, olha o que as minhas mãos produziram, olha o projeto da minha nova casa, coisa que papai não tinha feito, mas que às vezes o engano do pecado se infiltra no coração do filho, que herda tudo de mão beijada, quem sabe?
A preocupação de Jó é que essa forma de blasfêmia, arrogância aos olhos de Deus, que fedia, que nem Nabucodonosor. Não é essa grande Babilônia que eu fiz, as plantas, os jardins que eu plantei. Virou bicho, porque não deu glória a Deus. Mas olha o final do versículo 5. Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração, por isso ele intercedia pelo seu legado, assim o fazia Jó. O quê? Continuamente. A frase aqui literalmente diz: todos os dias. Todos os dias fez o quê? Intercedia. Ele não oferecia holocaustos, nem ele teria condições de oferecer 7, 10 bois cada dia durante o ano todo. Logo acabaria com aquela linha de espólios, bens, posses, da declaração de imposto. Não, isso ele fazia no final do ano, mas todos os dias intercedia pela alma dos seus filhos. Que exemplo para nós. Eu tenho um exemplo assim na minha vida. Minha esposa contou dos pais, avós dela, dos avós dela. Esse é o meu avô. Esse fofo no colo dele, sabe quem é? Sou de ouro. 1959. Foto tirado do meu avô, que nasceu em 1885. Presbítero na casa de oração. Servia a ceia do Senhor todos os domingos na nossa assembleia. Homem que não passou da 8ª série em educação formal, mas que era autodidata. O homem que eu já contei havia memorizado o livro de Romanos, Efésios, Filipenses, Colossenses, muitos salmos e muito do livro de Provérbios e no livro de Hebreus. O homem que na sua aposentadoria levava um pequeno e fofo neto, Joe, com ele, depois que ele trabalhou 50 anos na mesma fábrica de cobre. Homem forte, que batia e fazia artesanato naquela firma. Eu tenho até hoje um relógio dourado de 50 anos de serviço na mesma fábrica. Homem que amava a palavra de Deus e amava missões. O coração de Deus. Que na sua aposentadoria levou esse jovem. Ele morreu quando eu tinha 11 anos de idade. Mas me levava junto com ele para pegar recicláveis, jornal velho, que os americanos colocavam nas ruas, na frente da casa, levava para a reciclagem, todo o dinheiro que pegava, missões. Não ficava um centavo para ele. O homem que quando eu pernoitava na casa dele, e saía do meu quarto cedo de manhã para pegar um copo de água, eu passava na sala e 5 horas da manhã eu vi meu avô Walter ajoelhado e orando pelos seus netos. É coincidência que eu estou aqui hoje? É coincidência que eu sou pastor de exposição bíblica, amando a palavra de Deus, amando missões? É glória para mim de jeito nenhum. Foi um legado, marcas deixadas na vida de uma pequena criança. Meu avô deve ter ficado triste com algumas coisas que aconteceram na vida de alguns dos seus filhos. Um se tornou missionário na África. A nossa família é fiel na igreja, mas outro filho que se desviou virou alcoólatra. Coisas difíceis na minha própria família que ninguém suspeitava, mas ele intercedendo pelo legado e pelos netos. Anos atrás eu compartilhei, e Antônio me lembrou esses dias, sobre 4 6 de intercessão familiar que nós podemos praticar também. Talvez já tenha visto isso você conhece. Coisa que eu faço às vezes, meia-noite, 2 horas de manhã, lembrando dos meus filhos, dos netos, o que será se Jesus não voltar? Primeira preocupação, fiz isso ontem à noite, tinha muito barulho na praça ontem à noite, festa, pessoas ignorantes que estavam lá 3, 4, 5 horas da manhã fazendo a festa, mas eu orando pelos meus netos, pela conversão genuína.
pelo desenvolvimento do caráter de Jesus, uma vida vivida para dar, não explorar e tirar, pela futura carreira que fosse algo digno para louvar a Deus através dos serviços de subjugar a terra, pelo futuro casamento, porque eu quero um código genético bonito nos meus netos, o futuro casamento, ainda da caçula que daqui a 30, 40 anos vai se casar, ou algum arquiteto. É importante orar pelo casamento dos seus filhos, sobrinhos, netos, afinal de contas são eles que vão escolher o seu asilo. Então, se casem dele, pense nisso. 4 selos de intercessão. E a grande lição: a oração, a intercessão, deixam um legado de fidelidade a Deus. Seja um fiel intercessor. Mas Davi, é só isso? Só isso? Mas meus filhos já são fora de casa. Ore. Mas não posso disciplinar mais meus filhos. Ore. Interceda. É grande obra que nós temos. Que exemplo. Só um fato curioso. A minha primeira memória do meu avô Walter foi no shopping nos Estados Unidos, quando todas as mulheres foram fazer compras. Ele me sentou no colo, eu acho que com 5 anos de idade. Ele contou uma história bíblica para mim. Sabe qual foi? A história de Jó. É a minha primeira memória. Isso nos leva para uma segunda maneira de repassar o bastão da fé, que é muito interessante, que é justamente essa ideia, o legado das histórias. A responsabilidade que Deus nos dá nas Escrituras de contar para as vindouras gerações a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a graça de Deus, não no mundo de Daniel, José, Jó, mas também no nosso mundo. Um Deus fiel. Como tem sido gostoso quando nós enviamos nossos filhos para a faculdade, aquelas preocupações, tanto financeiras como o ambiente, os desafios, as tentações. E nossos filhos, quase sem exceção, retornando, falando para nós algo do tipo: pai, mãe, eu vi as histórias que os senhores falaram sobre como Deus supriu as necessidades, a mensalidade, as dificuldades, e Deus superou tudo isso. Mas agora eu estou vendo, o teu Deus é o meu Deus. As histórias que ouviram vivem mais ainda em seus próprios corações. Olha o que diz a palavra de Deus. O salmista diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a nossos filhos, a seus filhos. Contaremos sim à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Salmo 78 continua: Ele, Deus, estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel. Ele ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, olha as gerações, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas de observassem os mandamentos. O salmista, por várias vezes, resoluto: eu vou contar as histórias da fidelidade de Deus, as histórias escriturísticas, mas também as histórias da minha vida. O Deus de ontem é o Deus de hoje, enfim, Ele será o Deus de amanhã. Cuidado com o saudosismo, meus irmãos. Às vezes nós, que somos um pouco mais velhos, lembro dos bons velhos tempos. Será que eram tão bons assim? Eram difíceis. E nós somos pecadores que nem nossos filhos. Às vezes nós transmitimos a ideia: cuidado de vocês, o seu Deus encolheu esses dias, o nosso Deus era grande, é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. Não desanime, não jogue água fria sobre a cabeça dos jovens, como se seu Deus fosse maior que o Deus deles. Mostre que esse mesmo Deus será nosso Deus para
para sempre é a nossa tarefa. O princípio de contar as histórias é isso. A fidelidade de Deus no passado é nossa motivação no presente para prosseguirmos para o futuro. É o mesmo Deus. A fidelidade de Deus no passado é a nossa motivação no presente para prosseguirmos para o futuro. Vocês sabem que hoje nós celebramos isso. Chamado memorial. Fazer isto em memória de mim. Celebramos na ceia do Senhor a fidelidade de Jesus no passado, no tempo presente, que nos lembra do futuro, anunciando a sua morte até que Ele é memorial, é história. Batismo é uma história contada, um audiovisual, que nem Jesus nas suas parábolas, só que uma parábola viva para nós. O nosso problema, o perigo nos nossos dias é o que eu chamo de amnésia espiritual. Nós esquecemos dos feitos de Deus. Eu já por algumas vezes na minha vida sofri de contusões cerebrais que levavam para uma amnésia temporária, sem nenhuma outra sequela. Eu acho. Lembro bem, mais ou menos, de uma vez no colégio que eu jogava futebol brasileiro. Não tenho tamanho para jogar contra aqueles jogantes de futebol americano. E eu estava no segundo de 4 anos do colégio e eu consegui uma vaga no time do time principal da faculdade, que viajava, que jogando futebol. Só que eu era reserva. Eu teria mais tempo para crescer na vida. E eu acho que foi falta de visão do meu técnico de perceber as grandes habilidades e talentos daquele jovem de 14 anos. Mas, num belo dia, num jogo interessante e importante contra o rival da nossa escola, nós estávamos perdendo de 4-0. Restavam somente 10 minutos do jogo. O técnico não queria gastar os seus titulares, então ele olhou lá no fundão, viu aquele jogador, moleque, você não é mesmo? Vem aqui. O técnico não tem confiança em mim, eu comecei a me preparar e fazer alongamento. Sim, senhor, eu queria. Entre no jogo, faça qualquer coisa. Entrei no jogo. O meu técnico crê em mim. Acho que eu vou virar o placar. Marcar 5 gols em 10 minutos. Então vamos lá. Conforme todas as minhas orações, logo em seguida, mais ou menos no meio do campo, vem a bola para mim no ar. Eu subo 1 metro, 2, 4 metros. Para dar uma cabeçada em direção ao gol, marcar o primeiro. Essa é a última coisa que eu lembro. Quando eu acordei, eu cambaleei de volta para meu lugar ainda aquecido. Eu sentei lá, o técnico fulano, qual o seu problema? Não sei não. Entrei no ônibus, comecei a festejar que nós havíamos ganho o jogo. Perdemos 4-0. Estava fora. Durante um tempo, eu não conseguia lembrar as coisas, a memória curta. Foi uma amnésia. A amnésia é uma coisa trágica, não é essa que nós vemos nas novelas, programas, filmes. É uma parte da sua vida como se fosse apagada. Uma tragédia isso. Momentos como se, imagina se saindo daqui a gente bate a cabeça, eu mesmo, um de vocês, e tudo que passou nessa conferência foi para o espaço, não lembro de mais nada, como se não tivesse acontecido. Triste isso. Mas a amnésia espiritual é muito pior. A amnésia espiritual é quando nós esquecemos dos fatos, dos atos de Deus na nossa vida, na história, na igreja,
os sintomas disso, há muitos de nós temos amnésia espiritual hoje. Reclamação. Não está nada bom. Você viu aquele café hoje de manhã? Não tinha suco de uva? Eu queria suco de uva, só tinha de manga. Tenha dó. Olha, eu queria suco de uva hoje de manhã, mas... Insegurança. O mesmo Deus que te trouxe até aqui. Mas agora a gente vai me abandonar. Comparação, está vendo fulano? Tem mais um carro novo. Interessante, sempre fazemos comparação para cima, nunca para baixo. Não olhamos ao redor do mundo para ver o quanto Deus tem nos abençoado em comparação com os outros menos afortunados. Dúvidas, pessimismo. Pessimismo não combina com o cristão. Você está sofrendo, todos nós, o gemido do remido realmente possui todos nós, e é de propósito nesse mundo que já está maligno para fazer com que ansiemos outra vida. Mas um cristão pessimista, não sei qual a forma de batismo que vocês praticam aqui, imersão ou expersão? Imersão, é bíblica que existe. Eu não vou cair mesmo, né? Mas tem cristão que parece que foi batizado em suco de limão com vinagre. Nós temos eternidade garantida. Nós estaremos pisando rua de ouro. Glória a Deus. O eterno sol da presença de Jesus. Sem dor, sem pranto, sem lágrimas. Glória a Deus. Amém. Esse é o nosso destino. Pessimismo. A vida é difícil, mas nos faz ansiar uma outra. Desânimo, ansiedade, preocupação são sintomas. Na sua vida você está esquecendo. A vacina contra isso são doses repetidas da história de Deus. Porque grande parte da palavra de Deus foi escrita em narrativa. Porque as histórias que temos, nós nos identificamos. Salmo 145, uma geração louvará a outra geração as tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade, nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade, com júbilo celebrarão a tua justiça. Os pais contam. Gente, que coisa mais óbvia. O que seus filhos mais queriam na hora de dormir era protelar, pedindo um copo de água, uma história. Conte histórias bíblicas, chama-se culto doméstico. Não tem que ser bibliola debaixo do braço. Desliga a televisão na hora 9, programa predileto, desenho animado do seu filho. Agora nós faremos o cultão doméstico. Abra sua Bíblia, meu filho, no livro de Ezequiel, capítulo 40 até 48, faremos a nossa leitura sobre o templo milenar. Tem sua hora, mas agora é hora de contar a história de Davi e Golias, as muralhas de Jericó e a graça de Deus na sua vida. Conte as histórias do passado e do presente. Deuteronômio 6. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, papai, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno serão no teu coração, papai, e tu as inculcarás no coração do teu filho. Delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, as atarás como sinal na tua mão, por frontal entre os teus olhos, escreverás nos umbrais de tua casa, nas tuas portas. Não pare de falar, não pare de contar. O legado da intercessão subsidia tudo, mas o legado das histórias representam verdadeiros memoriais. Que dia abençoado, fiquei feliz porque a ceia seria à noite, mas nós tivemos esse
exemplo hoje. Porque a ceia do Senhor é um memorial. Memoriais são lembranças concretas, visíveis e acessíveis da bondade e da graça de Deus, irmãos. O povo de Israel, no livro de Josué, ele adverte contra isso. O livro de Juízes levantou-se uma geração que não lembrava mais do Senhor. Por que não? Porque não contaram. Os pais não falaram. Memoriais nós conhecemos muitos. Centro de São Paulo, Ipiranga, é um memorial que nos faz lembrar a Declaração da República. Lá em Nova York, 90 quilômetros da nossa casa, a Estátua da Liberdade, o presente da França, para representar o acolhimento de povos de todo o mundo em busca da liberdade. São marcas, memoriais concretos, visíveis e acessíveis, para não deixarmos no esquecimento. O dia 15 de novembro é uma celebração para não esquecermos disso. Não é só feriadão. A Bíblia, as pedras do Rio Jordão, Pai, por que tem essas 12 pedras assim, nas margens do rio? Filho, deixa eu te contar a história que Deus fez. Essas pedras aqui na margem estavam no meio desse rio. Nosso povo passou de pé enxuto aqui e Deus pediu para tirar do meio do rio. Nós nunca teríamos visto essas pedras, não fosse a graça de Deus na nossa vida. A Arca da Aliança, as tábuas da lei, maná, a provisão de Deus, o arco-íris, até hoje, uma lembrança visível, concreta, acessível. Deus não vai inundar toda a terra como fez nos dias de a ceia do Senhor, memorial, porque nós esquecemos. E hoje, mais uma vez, nossas mentes foram renovadas sobre o sacrifício de Jesus, o retorno de Jesus. Como fazer isso de forma prática? Nós vamos sugerir para os irmãos algo que temos feito, que aprendemos de um curso que vem da Universidade da Família, no PEA São Paulo, chamado Educação de Filhos, a Maneira de Deus. Essa ideia, eu não vou dizer que revolucionou nossa vida familiar, mas salvou, porque é bem legal. Gostaria que a minha esposa chegasse aqui. Uma coisa que aprendemos naquele curso é que eles chamam de uma prateleira de memoriais. Se você chegar na nossa casa, na nossa sala de estar, você vai encontrar bem na sala essa prateleira. É a nossa caixa de memoriais. É uma tentativa em nossos dias de fazer o que a palavra de Deus estabeleceu como precedente em todos esses textos. A prateleira contém um monte de miniaturas ao longo dos nossos 31 anos de casamento, representando momentos em nossas vidas e na vida dos nossos filhos da fidelidade de Deus. Cada objeto tem uma história. Nós vamos contar todas as histórias aqui. Não vamos. Mas eu gostaria que a minha esposa contasse pelo menos duas das histórias e explicasse como é que nós usamos essa caixa. Por favor, gente, não são ídolos, tá bom? Não é ideia de 6 horas da manhã, todo mundo sai do seu quarto, queima uma vela diante da prateleira. Não é isso. Mas conta a história da calçada, vamos falar. A calça. Muitos anos atrás, os nossos filhos, os 3 homens, né, na época tinha 17, 13, 9 anos por aí, sei lá. E no Natal eu tinha feito uma roupa camuflada para cada um deles. Eles gostavam muito de usar roupa camuflada. E eles queriam ir brincar no meio do mato, eles queriam brincar de esconde-esconde, então com a roupa camuflada ficava mais difícil.
Só que o menor, o Steven, a calça dele eu tinha lavado, mas não estava seco ainda. E eu estava na cidade, eu estava fazendo compras e o Steven foi pro pai e falou: pai, posso colocar na secadora a calça? Se eu estivesse em casa, imagina, vai colocar uma calça na secadora, põe uma bermuda, vai brincar. Mas o pai estava assim: pode, põe. Aí secou a calça depois, eles todos assim, vestidos aí, se pintaram com argila para deixar o rosto e os braços também escuros e foram no meio do mato. E o mais velho, Davi, foi se esconder e o Daniel e o Steven tinham que procurar o Davi. Saíram da trilha, estavam lá. Aí o Steven sentiu alguma coisa agarrar na perna dele. Quando ele olhou para baixo, um bolo de cobra ali que tinha acabado de voltar de dar um bote. Aí ele gritou: Daniel, eu fui picada por cobra. O Daniel chegou correndo, viu tudo aquilo. Aí chamaram o Davi: Davi, não é brincadeira não, é verdade, o Steven foi picado por cobra. O Davi saiu, puxaram a calça, viram os furos lá que tinha pedido. Aí tentaram chupar, aí Davi falou: Daniel, corre, vai correndo para ligar para o pai e para a mãe. Eu vou carregar o Steven e a gente se encontra ali na saída lá da trilha. Aí o Daniel, cara, foi desesperadamente correndo. Era tempo de férias. No seminário, onde ele saiu mais perto, tem um telefone que nunca funcionava. Só que naquele dia, ele chegou e o telefone funcionou. Ele ligou em casa e eu tinha acabado de chegar da cidade com o único carro que nós tínhamos. E tocou o telefone: pai, o Steven foi picado por cobra. Nós entramos naquela Kombi, voamos até lá, chegamos, o Davi estava saindo com o Steven no colo, colocamos ele no carro e fomos voando para a cidade. Eu pensei que nós íamos morrer em trânsito, porque nunca vi meu marido dirigir do jeito que ele dirigiu naquele dia. Fomos correndo, chegamos no hospital, Davi pegou ele nos braços, entrou lá e falou: meu filho foi picado por cobra. A enfermeira olhou para ele e quase desmaiou. Ela falou: que cobra vira um menino preto, porque ele estava todo cheio de argila. Entramos lá na sala, né, para ver, o médico olhou tudo e colocou um soro. Mas não aconteceu absolutamente nada. Em Atibaia não tinha antídoto, não sei porque a gente vive no meio do mato, mas só em São Paulo tinha antídoto para picada de cobra cascavel. Ele passou a noite lá em observação, não aconteceu absolutamente nada. E tem várias explicações, obviamente a maior aqui foi Deus. O médico achou que a calça bem grossa tinha segurado, que furou a perna, mas não foi o suficiente para injetar o veneno. E o dia seguinte foi um domingo, e a gente lá na igreja, e um missionário de muitos tempos no Brasil chegou para a gente e falou: o Haroldo Reimer, o diretor da Palavra da Vida Brasil, ele chegou e falou: você sabe que você deveria estar aqui num culto fúnebre? É sério isso daí, o teu filho não deveria ter sobrevivido a isso. E foi uma coisa que a gente ficou ali: nós estamos aqui no culto, orando, adorando, celebrando, e nós poderíamos estar num culto muito diferente. E foi algo que Deus quis fazer naquele momento, de proteger o nosso filho. Não que ele não seria bom ainda se tivesse levado o nosso filho, mas ele quis naquele momento salvar. E nós não queremos esquecer disso. Então eu fiz uma calça camuflada, miniatura, e colocamos ali na prateleira para nunca esquecer da proteção de Deus. Amém. Esse objeto é um dos muitos que tem, cada um representa um momento em que Deus foi real na nossa vida. Contamos as histórias, mas não queremos esquecer. Por quê? Porque às vezes nós temos essa ideia, como uma música em inglês diz: Ele não nos trouxe até aqui para nos abandonar. Ele não nos ensinou a nadar para nos afogar. Ele não fez sua morada em nós para depois voltar. Ele não nos levantou para nos deixar cair. As lembranças da fidelidade de Deus no passado são motivação no presente de que Deus tem um futuro para nós. Não é que tudo que vai mil maravilhas, maravilhosas, mas é o mesmo Deus que tem um propósito, que poupou a vida do seu filho, a sua vida, daquele acidente, daquela doença. Você tem histórias assim, está contando para seus filhos.
Eles querem ouvir. Os seus netos estão ouvindo isso? Tem mais uma história, vamos só fazer mais uma aqui, sobre as abelhas. Pode contar, né? A proteção de Deus é mais dos meninos que a gente tem. Das meninas são outras histórias. Essa história inclui o Steven e o Daniel de novo. Eles eram mais novos, eles tinham 6 e 9 anos. E com seus primos também de 6 e 9 anos, era época de carnaval. E resolveram fazer um passeio no mato. Eles iam explorar, então eles se equiparam com facão, binóculo, todas aquelas coisas que menino precisa para fazer uma exploração no meio do mato. Aí saíram, subiram o morro atrás de casa, começaram a atravessar e olharam para baixo e viram uma árvore que eles achavam interessante. Eles queriam fazer um esconderijo, alguma coisa, então eles resolveram descer para ver aquela árvore. O mato era mais alto do que eles, mas eles estavam lá se divertindo. Aí passou o primeiro primo, o segundo primo, o Daniel e o Steven por último. Aí o Steven falou, ai! Aí o Daniel virou para ver o que foi. E nisso ele pisou em cima de uma colmeia, uma casa de abelha no chão. Aí saíram aquelas abelhas, igual o desenho animado que você vê aquele nuvem de preto assim em volta das cabeças, e começou a picar. E picaram as crianças, tudo na cabeça. Eles desceram ali, correndo no meio do mato, não dava nem para ver o que eles estavam pisando, pedras, tudo. Desceram correndo até chegar embaixo na rua. Até então eles já estavam sem fôlego, sem forças, de tantas picadas. E eles vieram andando devagar em direção à nossa casa. Como eu falei, era época de carnaval, então tinha muito barulho, tinha festa em frente à nossa casa e tudo. Eu estava em casa sozinha, eu vi uns gritos, mas eu pensei, o povo aí da frente de casa. Só que de repente eu vi em inglês, Mom! Bom, aí são meus. Aí eu saí para ver, estavam os 4 com as abelhas, tudo em volta deles, eles já sem força para chegar. Eu peguei eles, pus para dentro de casa, comecei a tirar a roupa deles, tudo cheio de abelha. E Deus, na sua provisão, começou a chegar gente em casa. 3 enfermeiras, 2 médicos que vieram em casa, deram antialérgico, cuidaram deles. Depois nós começamos a contar e tirar ferro da cabeça. O Daniel, mais de 70 picadas na cabeça. Todos os outros, mais de 50 picadas na cabeça. Ficaram a semana toda assim, mal, passaram mal e tiveram umas reações, mas eles tão facilmente poderiam ter morrido se um tivesse alérgico. Eles, depois meu irmão e minha cunhada foram subir, porque eles largaram o facão, até sapato ficou no meio do mato na pressa de descer ali. Eles viram que onde eles tinham passado, tinha muitas pedras. Facilmente eles tinham quebrado uma perna, torcido um tornozelo, e daí teriam ficado tudo ali, protegendo um e continuando a ser picados. Eles tinham certeza que eles iam morrer. Eles estavam gritando, Deus, ajuda a gente, porque eles tinham certeza que eles não iam aguentar. Chegaram em casa, Deus os protegeu mais uma vez. Então nós temos uma abelha ali dentro para lembrar desse episódio. O que isso tem a ver com a sua vida? São algumas das histórias mais dramáticas de quem mora mais perto do mato. Mas você tem suas histórias. Quantas histórias? Acidentes, livramentos, provisão financeira, pagamento de mensalidade, faculdade, permissão para casar, tantas outras áreas da nossa vida que nós lutamos. Deus está escrevendo uma história maravilhosa da graça dele em sua vida, um desafio para todos. Os que têm crianças pequenas em casa, com toda certeza, os que recebem seus netos, que têm classe de escola bíblica, que têm investimento na próxima geração, que criança mais quer ouvir a história. E não é só criança. Uma coisa que fazemos, e já vamos passar para a última maneira de manter o nosso legado. O Deus de ontem, o Deus de hoje, que nos dá o futuro. Quando nossos filhos casam, nós pegamos uma miniatura da miniatura.
nós entregamos uma mini cerimônia na semana do casamento, uma outra caixa como a que nós temos em casa, com aquelas lembranças que representam a vida daquele filho, para depois iniciar essas histórias, continuar contando para os filhos dele o que o papai do céu fez na vida dele ou da esposa, e iniciar esse legado. Tem sido uma marca. Você pode fazer isso muito facilmente, é só criar, fazer alguma miniatura, alguma lembrança, talvez só anotar no papel algo que Deus fez. Não tem que ter uma prateleira chique assim, embora é fácil encontrar, mas uma prateleira de qualquer tipo, só colocar aquela lembrança, o exame médico que voltou, você estava curado, estava sarado, um cheque talvez cancelado do pagamento, o último que você fez da sua casa, do apartamento, tantas outras coisas. O Pai que ama a Deus transmite através das histórias de Deus esse legado à próxima geração. O legado da intercessão, o legado das histórias. Eu quero terminar com algo que eu nunca tinha ouvido na minha vida e vou dar uma atenção mais para os que são avós ou logo serão avós. O legado e a responsabilidade que os avós têm. Aqui eu só quero listar alguns versículos e nós vamos terminar. Ainda temos um bom tempo, imagino, antes do almoço, mas meu estômago já está roncando, então é hora de terminar. O que a Bíblia diz sobre ser avô e neto? A Bíblia fala. Essa palavra é suficiente, até sobre isso fala. Deixa eu deixar com vocês algumas ideias. Em primeiro lugar, avós dão segurança e proteção para a sua família. Está implícito nesse texto que nós já lemos: no temor do Senhor tem o homem forte e amparo. Isso é refúgio para os seus filhos. Filhos nas Escrituras representam gerações, não é somente filhos. Às vezes avós são chamados de pais. No temor do Senhor existe um amparo, um esconderijo, uma proteção, como Jó fazia quando santificava seus filhos. 2. Os avós repassam um legado da palavra. Vemos isso em Timóteo. Paulo escreve para Timóteo assim: tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Às vezes a gente pensa, o apóstolo Paulo, tem que lembrar que é bom. Não. Sabendo de quem? Ele diz que desde a infância sabes as sagradas escrituras, as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Foi mamãe e vovó, mesmo com o pai descrente, um jugo aparentemente desigual, grego e judia, mas mamãe e vovó ensinavam a palavra para Timóteo. Foi o pré-evangelismo que levou Timóteo a Cristo. Os avós passam esse legado, mesmo que os pais abandonaram a fé. Os avós deixam uma herança, não somente material. É legal isso também. Com 10 anos de idade eu viajei para a Europa com meus tios que iam, naquela época era bem mais em conta, mas iam todo ano dos Estados Unidos. 3 semanas de férias e 1 ano, porque meu avô materno havia deixado uma pequena herança, mas na época voava por metade do preço cheio. E meus tios levaram a minha irmã de 9 anos de idade por 3 semanas na Europa por $60. Você acredita? Era toda a minha herança. O texto bíblico diz: o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. É uma observação, sempre assim, não necessariamente. A herança naquela época principal era material. O texto não está dizendo os pais marginalizam os filhos e passam tudo para os netos. A ideia é que tem o suficiente, não somente do vô passar para os filhos, mas também um pouco sobrando para os netos. É a bênção do Senhor, mas nós entendemos que essa bênção muito maior está nas regiões celestiais em Cristo. Os avós repassam um legado de fidelidade a Deus.
É o que a Bíblia diz sobre os avós. E sobre netos. Netos. Só dá um sorriso no rosto. Fala, netas. Se eu soubesse como era tão gostoso ser avó, eu nunca teria tido filhos. Só netos. O Senhor te abençoe desse Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, essa bênção, que vejas os filhos de teus filhos. Se você já tem esse privilégio, logo terá. É sinal da bênção de Deus sobre sua vida. É um privilégio. É um privilégio poder fazer agora culto doméstico, não com nossos filhos, mas com nossos netinhos. E ver que a mesma fé dos pais vem de geração a geração. 2. Netos preservam a memória dos avós. Os filhos e os netos são como flechas que nós estamos enviando para um mundo que eu e você não conheceremos. Provavelmente o ano 2080 eu não vou conhecer. Porque em 2080 eu vou ter 121 anos. Eu acho difícil acontecer, mas meus netos sim. Os nossos netos são o nosso legado, o nosso investimento eterno, o legado que nós deixamos para esse mundo, mesmo difícil que seja, para que continuem o nosso investimento. Preservam a memória. Netos são a coroa dos avós, e os pais são a coroa dos filhos. Olha o que diz a Bíblia: coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Coroa é sinal de glória, a prova de que deu certo. E a glória dos filhos são os pais. Os filhos vão ter orgulho ou vergonha diante do caráter dos seus pais e avós. Nós queremos ser o motivo, não do seu filho esticar a língua quando alguém o identifica como sendo seu filho neto. Não fale isso. Mas que estufa o seu peito com orgulho. Esse é meu avô. Essa é minha mãe. Não são todos os filhos assim que preferem que a gente deixe os filhos, talvez 2 quarteirões da escola, para não ver o nosso carro, para não ver quem nós somos. Não é isso. Esse que é o avô da minha esposa, o fundador da Palavra da Vida. Os nossos filhos, os seus netos, coroa de honra são as canas. Quando eu cheguei no Brasil em 87, eu pensei que estava falando sobre cachorro. Coroa de honra são as cães? Não, as canas, o cabelo grisalho, branco. O cabelo branco representa vida, viver na presença de Deus, a bênção de longevidade para ver os filhos, quando se acha no caminho da justiça, reto, íntegro, temente a Deus, e que se desvia do mal, dá glória para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Podemos até resumir com um jogo de palavras dizendo assim: a coroa dos coroas são os netos. Invista hoje em sua coroa, no bom sentido. Irmãos, são 3 maneiras pelas quais nós podemos investir, não no madeira, mas no bastão do nosso legado, e continuar mesmo depois de mortos, o impacto eterno nesta terra. O legado da intercessão, o legado das histórias da fidelidade de Deus, e o legado dos próprios avós na vida dos seus filhos. Vou mencionar, porque alguns não tinham visto, um livro que nós trouxemos aqui, que escrevi com a minha sogra, acredita. Não, mesmo se não tivesse nada de bom nesse livro, o fato que o genro escreveu com a sogra, você deveria comprar. Escrevi com ela não por causa da minha vasta experiência, com 6 netos de menos de 4 anos, mas registrando as memórias da minha sogra, que tem 20 netos e toda semana realiza algo que a minha esposa hoje faz, o dia da vovó. Ela junta os netos que tem por perto
e passa o dia ou parte do dia com programas, projetos, brincadeiras, investindo no legado, aliviando as mães por uma tarde e uma manhã, para ter tempo para fazer compras, para fazer outras coisas e ter esse tempo com vovó. Nós registramos esse livro 101 Ideias Criativas, que é nosso marco registrado da minha avó, da minha sogra, que ela tem feito, inclusive receitas, e eu escrevi 13 capítulos, como eu fiz aqui hoje, sobre o que a Bíblia diz sobre legado. Invista hoje em seu legado. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo privilégio da vida. Obrigado que nós que conhecemos Jesus, entre todos os homens, somos os mais otimistas, que menos reclamamos, ou devemos ser assim, porque nós entendemos a Tua graça na nossa história no passado, que nos motiva no presente para prosseguirmos para o futuro com Cristo. Abençoe o nosso legado, Senhor. Abençoe o investimento dessa igreja na vida das crianças. Abençoe as pessoas que dão aula, que ministram para crianças pequenas, o ministério infantil, crianças que vêm da rua, que não tem pai e mãe piedosos, avó e avô. E que nós sejamos para essas crianças, na família de Deus, essa figura. Que o nosso legado continue, que o Senhor invista através das nossas vidas e a Tua palavra na vida da próxima geração. Que o Senhor continue usando as nossas vidas para deixar um legado de retidão, de integridade, de temor ao Senhor, de pessoas que desviam do mal. Oramos entregando nossas vidas a Ti, em nome de Jesus. Amém.